A gente abre espaço para uma entrevista importante para avaliar o cenário das eleições que estão cada vez mais perto e o momento político atual, a economia, os impactos do caso Master no governo federal. A gente tem a honra de conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Ministro, obrigado pela presença, por ter aberto um espaço na agenda para falar conosco. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre a saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Na avaliação do senhor, ela deixou algum trauma ou foi feita de comum acordo entre Lula e Jacques? Boa tarde, Uribe. Muito bom falar contigo, que todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu acho que não teve trauma algum, ao contrário, né? A declaração do senador Jacques Wagner foi bastante sóbria do diálogo com o presidente da República, com o presidente Lula. Em comum acordo, decidiram pelo afastamento do Wagner da liderança, até para que ele possa cuidar não apenas da sua defesa, mas do palanque na Bahia, que é algo importantíssimo. Ele é candidato à reeleição, também está sustentando a reeleição do governador Jerônimo, a eleição do Rui Costa também para o Senado. Então, eu acho que não deixa qualquer trauma e é uma oportunidade para que o Wagner possa esclarecer todos os fatos que foram imputados a ele. Agora, é muito importante, quando se trata do caso Master, Uribe, a gente não deixar as coisas se deslocarem, né? Porque em relação ao Wagner existem suspeitas, né? Ele tem a oportunidade de se defender, e isso é parte de um devido processo legal. Em outros casos, existem provas, que aliás vieram antes mesmo de operações policiais de busca e apreensão, vieram até naturalmente. Por exemplo, eu não vi o Jacques Wagner ter um áudio pedindo 134 milhões para o Vorcaro, como foi o caso do Flávio Bolsonaro. Tampouco vi ele tirando foto, posando para foto no jatinho do Master, como foi o caso do Nicolas Ferreira. Em casos dessa natureza, ou o senador Ciro Nogueira, que parece que o Vorcaro pagava até as roupas dele, é um negócio impressionante, jantares de 120 mil e daí para baixo. Então, há casos em que você tem provas comprovadas, né, que já estão colocadas, áudios, provas materiais, e há casos em que você tem suspeitas, né? Os casos que se tem suspeitas precisam ser esclarecidos, investigados até o final, doa quem doer, e os casos que têm provas, precisa se concluir a investigação para serem punidos, né? E vamos lembrar que esses casos, mais que comprovados, estão ligados ao campo da oposição, ao campo do bolsonarismo. Ministro, o senhor vê espaço para eventualmente Jacques Wagner voltar para essa posição, caso, claro, ele seja reeleito senador? Uribe, acho que essa é uma decisão do presidente Lula, quem tem muita confiança que conquistará a reeleição por todo o trabalho que tem feito, embora nós vamos ter uma campanha muito dura esse ano. E também do próprio senador Jacques Wagner. É difícil fazer qualquer palpite nessa direção. Agora, eu acredito que nós vamos conquistar essas duas reeleições. Acho que o Lula está forte, né? Nós temos aí as pesquisas mostrando isso. Né? O adversário agora, além de todos os problemas de policiais, né? Problemas de investigações bem sérios, agora parece que tem problemas familiares também em jogo. Eu acho que agora no processo eleitoral nós vamos conseguir mostrar para o povo brasileiro, né, tudo que foi feito e fazer a comparação. Porque, Uribe, eleição é comparação, você já cobriu várias e sabe disso. Né? Eleição você compara os dois candidatos, você compara a biografia, você compara trajetórias, você compara realizações. Vai comparar a biografia do Lula com a do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas podem gostar ou não gostar do Lula, é do jogo, faz parte da democracia, mas é preciso reconhecer a liderança política e popular que ele é, os feitos que fez, tirando 30, 40 milhões de pessoas da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, através de programas sociais, né? Como ele representa o Brasil para o mundo como estadista, né? Sem baixar a cabeça, sem se humilhar, sem bater continência para a bandeira estrangeira. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro, que não tem biografia. Ao que parece, ele tem ficha corrida, né? São muitos casos mal explicados, é relação com milícia, é lavagem de dinheiro de loja de chocolate, é rachadinha, é 51 imóveis em dinheiro vivo. Agora essa do áudio do Vorcaro. A biografia política do Flávio, ao que eu me lembre, em 8 anos de Senado, a única coisa que ele propôs foi uma PEC para privatizar praia.
Então, agora a gente vai ter oportunidade de fazer essa comparação, o povo brasileiro vai fazer, sem falar nas realizações. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro nunca teve nada, agora o pai dele, que é a razão dele ser candidato, ficou 4 anos no governo, né? Além de todo o deboche, o escárnio, na maior crise sanitária desse século, que foi a pandemia de Covid, o que mais que essa turma deixou? Qual foi o legado? O que fizeram? Vamos comparar. Não precisa nem botar os 4 agora do Lula 3, bota só os 3 primeiros anos. É 7-1 em qualquer quesito para o Lula. É saúde, é educação, é transporte, é mobilidade, é moradia. Então, o momento da eleição, a sociedade se volta para poder discutir o país e comparar os candidatos. Nós estamos muito confiantes nessa comparação. Ministro, eu vou convidar a nossa Larissa Rodrigues para participar da entrevista. Daqui a pouquinho a gente fala, que o senhor já começou a falar de Flávio Bolsonaro, sobre a relação do Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro. Mas antes a Larissa tem uma pergunta. Ministro, boa tarde. Que bom falar com o senhor. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho dessa crise que teve agora no PSOL também, né? A gente viu a deputada Érica Hilton vindo, né, às redes sociais, tornando público também um problema ali dentro do PSOL. Até ouvi hoje que foram muitas publicidades de problemas de legenda essa semana. A gente falou e vai falar pouco da questão do PL e agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do PSOL, onde ela criticou o repasse para a sua campanha. Queria entender o posicionamento do senhor diante disso, e a gente tem ouvido que não está descartado uma ida no futuro, tanto do senhor quanto da própria deputada Érica, para o PT, talvez, ou para outro partido. Boa tarde, Larissa. Prazer falar contigo também. Olha, eu não estou acompanhando os debates partidários internos do PSOL. Estou na missão de ministro, chefe da Secretaria-Geral do presidente Lula, também atuando na coordenação da sua campanha. Aliás, estou aqui em São Paulo, não estou com vocês em Brasília hoje, porque estávamos com uma agenda muito importante. Agora cedo, em São Bernardo do Campo, fizemos o Governo do Brasil na rua, levando todas as políticas e programas do governo Lula para dentro das comunidades, para os territórios. Inauguramos em Mauá o primeiro Parada Certa do Brasil. Vão ser 100 pontos de apoio para motoristas de aplicativo e motoqueiros. E amanhã temos uma agenda do governo também na Zona Sul e na Zona Leste, aqui em São Paulo. Por isso não estou acompanhando os debates internos do partido. Agora, nesse caso em particular, eu acho que a deputada Érica Hilton, minha companheira, minha colega, tem muita razão, né? É natural que ela faça a cobrança que uma candidatura como a dela, que é de puxadora de voto, de potencial puxador esse ano, seja valorizada pelo partido, assim como outras que também têm sido cobradas. E eu acho que tem uma coisa que vale para a política e vale para a vida, Larissa: acordo se cumpre, certo? A palavra é aquilo que você tem de mais valioso para ter credibilidade, não é? Daí, quando não se cumpre acordo, de fato, aí as coisas descambam e acabam tendo esse tipo de publicização, né? Mas, enfim, eu acho que não há comparação entre um caso como esse, onde você fez uma crítica pública às prioridades de fundo de um partido, com o barraco que está acontecendo no PL com o tema da Michele com o Flávio, né? Ali nós estamos falando de acusações muito pesadas, de ordem moral. Ali nós estamos falando de uma ruptura dentro de uma mesma família, de um clã, né, que virou os Bolsonaro no Brasil, e com um impacto, eu imagino, significativo aí para a campanha do Flávio Bolsonaro. Tudo bem, ministro? Tainá Falcão aqui falando contigo. Obrigada pela entrevista. Eu quero voltar um pouquinho no assunto da liderança do governo no Senado, porque a gente sabe que o presidente Lula quer aprovar, o senhor também, que trabalhou muito por isso, o fim da escala 6x1. Já houve alguma conversa com a nova líder, a Tereza Leitão, nesse sentido? O senhor diria que essa é a tarefa número 0 para Tereza Leitão nesse momento? E quais são os desafios que o senhor enxerga nessa liderança diante de uma outra ruptura, né? Praticamente a ruptura da relação do presidente Lula com Davi Alcolumbre? Boa tarde, Tainá. Prazer falar contigo. Eu ainda não conversei com a Tereza depois que ela foi nomeada líder, foi agora, né? Há algumas horas. Mas vou conversar com ela.
é prioridade absoluta do governo Lula no Senado a aprovação do fim da 6x1. Nós estamos empenhados, esse é o empenho do presidente, não é só meu como ministro ou do ministro do Trabalho, é um empenho de governo para a gente conseguir aprovar o fim da 6x1 antes da eleição. Porque a gente viu qual foi a tática da oposição e de grandes setores empresariais que não querem o fim da 6x1. A tática era o seguinte, aliás, ela foi dita pelo Valdemar Costa Neto num evento com empresários aqui em São Paulo. Deixa passar a eleição, porque se votar antes da eleição, mesmo os da direita que são contra, vão votar a favor para não perder voto. Agora, se vota depois da eleição, eles votam contra e contam com uma falta de memória do povo dali a 4 anos na nova eleição. Então, assim, nós achamos essencial que esse tema seja tratado com transparência diante de todo o povo brasileiro. Quem é contra, bote sua digital. Quem é a favor, se coloque, como tem que ser num debate democrático. Então, nós vamos trabalhar. Aliás, é inexplicável que o senador Davi Alcolumbre não tenha pautado isso ainda diante de todo o clamor da sociedade brasileira. É inexplicável, né? Agora, o empenho do governo seguirá sendo o de aprovar. Assim, eu acho que se o presidente do Senado está com diferenças com o nosso governo, com o governo do presidente Lula, isso é normal. Você não precisa ter uma concordância plena entre os poderes. Agora, ele não pode transformar uma disputa política, uma disputa partidária, numa forma de travar a pauta que é apoiada por 80% da população brasileira, numa forma de prejudicar a classe trabalhadora desse país. Então, nós vamos trabalhar, eu vou conversar com a Tereza, Guimarães também, e todo o time de governo, para que a gente bote para votar o fim da escala 6x1. É essencial para o país, independente da relação do presidente da República com o presidente do Congresso Nacional. Ministro, vamos falar um pouquinho, o senhor falou a respeito de Davi Alcolumbre, e o presidente Lula já disse que vai indicar novamente Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que o presidente vai indicar antes do processo eleitoral? E o senhor acha correto ele insistir nessa candidatura? Ou o senhor acha melhor que ele escolhesse um outro nome para uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Uribe, o Messias é uma pessoa extremamente qualificada. Eu estou tendo a oportunidade de ser colega dele. Ele é ministro da AGU, eu ministro da Secretaria-Geral. Temos convivido. A qualidade jurídica, o compromisso social do Messias é uma coisa extraordinária, né? E eu acho que tem uma outra coisa que pesa na decisão do presidente Lula de insistir com a nomeação do Messias, que é uma coisa de prerrogativas. Veja, fazia mais de 100 anos que você não tinha uma indicação para o Supremo Tribunal Federal feita por um presidente da República negada. Isso é algo muito grave. Isso se justifica se a pessoa indicada não tiver reputação ilibada, não tiver notório saber jurídico. Agora, não é o caso. Isso foi por uma disputa menor, né? Por uma disputa política de ocasião. Então, por isso eu vejo muito acerto e legitimidade na decisão do presidente Lula de insistir no nome do Messias, que eu acho que tem todo o preparo e a qualificação necessária para ser ministro da Suprema Corte no país. Larissa. Ministro, eu queria entrar um pouquinho nessa questão que anda preocupando o Palácio do Planalto, né? O Ministério da Fazenda anda falando em pautas bombas, né? Esse é o termo que está usando para se referir a algumas pautas como aposentadoria ali para agentes de saúde, até mesmo aquela renegociação de dívidas para o agro. Como que vocês estão acompanhando isso? Há algumas sinalizações ali na Câmara que pode avançar? Essa semana a gente teve a bancada do agro conversando com o presidente Hugo Mota. Como que vocês estão monitorando isso e, se passar de fato, o que isso significaria para o governo perto da eleição? Olha, essa pauta apresentada pelo grande agronegócio, ela não para em pé. Aliás, ela precisa ser discutida com a opinião pública brasileira. Uma coisa é o projeto original do governo fazer a renegociação de dívidas e apoiar pequenos e médios agricultores que foram afetados por eventos climáticos extremos, especialmente no Rio Grande do Sul, depois das cheias. Isso é legítimo, isso o governo defendeu, os pequenos e médios. O que aconteceu no Senado Federal? Você teve o famoso jabuti. Jabuti é quando tem uma pauta,
e aí alguém bota uma pauta de carona que muitas vezes é uma pauta obscura, uma pauta para beneficiar alguém de uma maneira não necessariamente republicana, né? E aí estenderam essa renegociação de dívida, né, com padrões, assim, às vezes com carência de anos. Renegocia a dívida, só começa a pagar dali a não sei quantos anos. Estenderam isso para o grande agronegócio, chegando a quase 150 bilhões de reais de impacto. Quer dizer, o mesmo Senado que não está querendo votar o fim da escala 6x1, vota uma bolsa agro dessa natureza. Isso não é razoável. Isso não é prioridade do país. Como é que você pode, não é? Poxa, você tem grandes pautas, você tem pautas de investimento público, pautas do governo, como agora tem especialista para botar mais dinheiro no SUS para atender as pessoas, e você vai pegar, inclusive, não é, do fundo do pré-sal, que foi criado para educação, saúde e combate à pobreza, e destinar esse fundo para renegociar a dívida do grande agronegócio. Gente, olha, eu acho pouco provável você encontrar uma pessoa na rua que defenda esse tipo de coisa. Essa não é uma pauta do povo brasileiro. Essa é uma pauta de lobby setorial. E passou no Senado Federal. A gente espera que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não coloque isso para deliberação na Câmara dos Deputados. Essa é a expectativa do governo do presidente Lula. Quem tem feito as conversas com o presidente da Câmara é o meu colega Guimarães, que é o ministro da SRI, e a nossa expectativa é que isso não siga adiante. Não simplesmente porque não é bom para o governo, mas porque não é bom para o Brasil, né? Não faz sentido e inverte prioridades do que deveria estar colocado na pauta legislativa hoje. Agora, ministro, eu vou voltar um pouquinho na minha pergunta de 6x1, e o senhor mencionou o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e a resistência dele sobre colocar essa pauta em votação. Os sinais que o Davi Alcolumbre está dando, a gente tem apurado no bastidor, é de que ele quer falar com o presidente da República. Ele está esperando um convite do presidente Lula, praticamente, para aparar as arestas, né? E o presidente Lula está dando de ombros. Até aqui não sinalizou nesse sentido de que vai abrir um diálogo direto com o Davi Alcolumbre depois do que aconteceu com o Messias. Não seria a hora de resolver essa situação, visto que o presidente quer indicar de novo o Messias? Olha, Tainá, essa é uma decisão de se vai conversar, com quem vai conversar, em que momento vai conversar, é uma decisão do presidente da República, né? E o que o senhor acha? Olha, eu não me atrevo nesse caso a ser comentarista política, comentarista político dos timings e das decisões do presidente. Mas agora, eu acho que assim, as pessoas, na vida, as pessoas para terem gestos, elas precisam dar gestos, né? Então, o gesto e o sinal que foi dado pelo Senado Federal, não só com a rejeição do Messias, mas ao não pautar uma pauta do povo brasileiro, que é o fim da escala 6x1, ao pautar e aprovar essa pauta do Bolsa Agro de quase 150 bilhões, não foram gestos de quem quer fazer composição, não foram gestos de quem quer construir um diálogo franco, é isso que me parece. Ministro, o senhor está em São Paulo com motivo que são as várias ações que o senhor tem feito pelo país inteiro de levar o governo para a rua. Explica para a gente qual é o objetivo dessas ações e se é realmente mostrar para a população algumas metas ou pelo menos algumas conquistas do governo atual que muita gente acaba não vendo e muita gente fica naquelas bolhas de internet e acaba não tendo contato com as iniciativas do governo federal. Com certeza, Uribe. Sim, quando nós criamos o Governo na Rua, já fomos para 25 estados, vamos completar os 27 a semana que vem. Foi justamente por um pedido, até por um apelo do Lula, falando, ó, o governo não tem que ficar em gabinete, não tem que ficar só dentro do palácio. Nós temos que pegar os programas sociais e as políticas públicas que o governo fez e levar para a praça. Levar para o povo, não só para divulgar, não é uma ação de comunicação, mas para atender. Então, por exemplo, nós, no Governo na Rua, nós temos 12 ministérios. Então está lá o Ministério da Previdência Social. A gente faz consultórios de perícia do INSS móvel junto com o atendimento social do INSS. E aquilo que pelas burocracias padrão demoraria meses para uma pessoa passar no social,
fazer a perícia, ter o resultado, ser atendida, se faz em um dia, no mesmo local. Nós pegamos e colocamos o Desenrola, que está renegociando dívida. Hoje eu fui testemunha da assinatura de um contrato do Desenrola, da dona Kelly, lá em São Bernardo do Campo. Estávamos logo cedo lá na Vila São Pedro, em São Bernardo. Ela estava com uma dívida de rotativo do cartão de R$5 mil, teve o abatimento de 90% na renegociação, pagou 500, parcelado em 2 vezes. Ou seja, nós estamos criando esse balcão do Desenrola em todas as regiões do país. Estamos levando o Gás do Povo, estamos levando o Reforma Casa Brasil, que concede crédito de até R$50 mil para as pessoas melhorarem e reformarem suas próprias casas, com juro bem abaixo do mercado. Estamos levando ali o Zé Gotinha com vacinação. Hoje estava a secretária Anistela comigo lá, levando a saúde digital, fazendo exames em tempo real com as pessoas. O Brasil Sorridente com a unidade odontológica móvel. Qual é a ideia? Juntar o conjunto dos programas do governo Lula e fazer o atendimento direto, sem burocracia, sem mediação. Amanhã, para quem é daqui de São Paulo, nós vamos ter duas edições grandes, uma no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, e outra no Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo, no Céu Jambeiro. No Campo Limpo vai ser na Praça do Campo Limpo, em Guaianazes, no Céu Jambeiro, levando todos esses ministérios, mais Caixa Econômica Federal, mais Banco do Brasil. E hoje também a gente teve, Uribe, a oportunidade de inaugurar o Parada Certa, que é esse programa que faz pontos de apoio para os trabalhadores de aplicativo. O Lula pediu para a gente cuidar do tema dos trabalhadores de aplicativo com muita atenção, e nós estamos cuidando tanto dos motoristas de Uber quanto com os entregadores de iFood. Então são várias medidas que o governo tomou. Uma delas é o Parada Certa com esses pontos de apoio para descanso, para alimentação, para usar o banheiro, vestiário, ou seja, para esses trabalhadores que hoje não tem nada, ficam na rua o dia inteiro e não tem nada. Nós criamos também o sistema de transparência pela Senacom, que a Uber, o iFood, a 99, todas essas plataformas têm que colocar ali quanto fica para o trabalhador e quanto elas estão ganhando. E foi criado o Move Brasil. Aliás, aproveito a oportunidade, porque essa semana começou a valer o Move Brasil. Sexta-feira da semana passada, há uma semana exatamente, o Move Brasil para taxistas e motoristas de aplicativo. Então, é o que permite você financiar o seu carro novo. E nos primeiros dias nós estamos tendo algumas dificuldades, as pessoas têm relatado, os motoristas, algumas dificuldades que tem a ver com os bancos, tá? Porque como é que funciona o Move Brasil? O governo do presidente Lula, através do BNDES, criou a garantia de crédito para esses trabalhadores poderem ter um financiamento com um juro de 0,99 ao mês, menos da metade do juro de mercado se fossem numa concessionária, pudessem fazer isso em 72 vezes, em 72 meses, sem entrada, com carência de 6 meses. Só começa a pagar dali a 6 meses. Essa é a regra do programa. Só que quem concede o crédito é o banco. O que acontece? As pessoas, em alguns casos, estão tendo um problema de informação, porque os bancos, especialmente os bancos privados, não fizeram o link automático com o sistema do BNDES. Então, você tem a aprovação do crédito e isso não vira de imediato carta de crédito. Nós já falamos com o Banco do Brasil, com a Caixa, que são bancos públicos, procurar os bancos privados para que esse link automático seja feito mais rápido. Porque senão está tendo muito constrangimento. As pessoas vão lá e não tem informação, não sabe se o crédito está liberado ou não. Nós estamos em cima disso. Essa é uma questão, repito, dos bancos que estão operando. E alguns bancos estão fazendo uma exigência de score, de crédito, mesmo a pessoa tendo nome limpo, que é uma condição para a obtenção do crédito, mas estão fazendo uma exigência de score muito alta. E nós vamos também dialogar com os bancos, especialmente com os bancos públicos, para poder relativizar isso, porque é uma oportunidade para a pessoa poder conseguir o seu carro com uma prestação menor do que ela pagaria na locação de um carro, e muitos desses trabalhadores alugam para poder trabalhar. Então, estamos acompanhando. Eu recebi, aliás, procura, até no Zap, de vários motoristas de aplicativo, lideranças, me trazendo as questões. Estamos acompanhando de perto para poder atuar junto aos bancos para resolver esses problemas. Nós conversamos com Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, nos estúdios da CNN em São Paulo. Espaço sempre aberto ao senhor. Obrigado, muito obrigado, Uribe, Tainá, Larissa. Um prazer enorme conversar com vocês e com todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Excelente final de semana para todos. Obrigado.